E aqui pela TV Evangelizar, a rede católica da igreja, nós falamos de Bíblia. Vamos começar o nosso Janela da Bíblia, o nosso estudo bíblico aqui pela TV. Obrigado por estar com a gente, que bom poder falar da palavra que impulsiona a nossa vida e alimenta a nossa espiritualidade. Quero começar o nosso programa de hoje, como sempre, você já sabe, testando os nossos conhecimentos, nos desafiando. Vamos ver qual é a nossa pergunta bíblica de hoje. Nas bem-aventuranças, para quem é prometido o reino dos céus? Para os humilhados, os fariseus, os cristãos ou os pobres? Vamos ver a nossa resposta no final do nosso programa, mas quero também, junto com você, tirar dúvidas sobre a Bíblia. E nós temos dúvidas quentes hoje. Vamos dar uma olhada. Célio, daqui de Curitiba, no Paraná, pergunta: Jesus teve um caso com Maria Madalena? A pergunta de hoje é mais difícil, né? Mais complicada, especialmente porque os meios de comunicação alimentam muito esse suposto romance que Jesus teve com Maria Madalena. Na verdade, a resposta, gente, ela é muito simples. Esses temas de Jesus tendo um relacionamento romântico com uma mulher, eles estão muito presentes em textos que são muito posteriores à presença de Jesus humana aqui na Terra. São textos que nós chamamos de apócrifos, que são datados mais ou menos do século IV ou do século V, lembrando que Jesus viveu no século I, né? Então, quando o povo começava a perguntar sobre Jesus e tentar entender aquilo que os evangelhos não falaram, sobretudo se Jesus era ou não casado, sobre a infância de Jesus, começam a surgir as lendas. E é justamente nesse caminho das lendas que surgem histórias fantasiosas e que falam, inclusive, que Jesus teve um romance. Por isso, gente, nas fontes mais antigas, nas fontes mais originais, naquelas que estão próximas do acontecimento de Jesus, em nenhum momento se fala que Jesus foi casado ou que ele teve uma mulher. Então fique em paz, fique tranquilo. Essas elucubrações, essas lendas, elas são muito posteriores ao acontecimento de Jesus para tentar explicar aquilo que ficou meio pendente na história, tá bom? Então Jesus, muito provavelmente, não teve um caso com Maria Madalena. Fique tranquilo, ok? Juntos, minha gente, vamos falar de Palavra de Deus e vamos abrir a nossa primeira janela de hoje, a janela do estudo bíblico. O nosso texto de hoje, nós vamos continuar estudando o Evangelho de Marcos, é um texto impressionante. Quero convidar você a conferir comigo. Marcos, no capítulo 5, versículos 25 a 30, diz: Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, ouvira falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque dizia: se ao menos tocar suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Essa história a gente lê um pouquinho mais longa, a gente vai continuar falando dela nos nossos próximos programas. Mas olha que história de fé impressionante dessa mulher. Para entender um pouco melhor o nosso texto, claro que eu vou oferecer para você algumas chaves de leitura. Vamos conferir qual é a nossa primeira. A primeira chave de leitura se refere ao tempo que a mulher sofria. Olha só, são 12 anos de sofrimento. O que será que significa o número 12 na Bíblia? A gente conversou já um pouquinho sobre isso nos nossos programas, né? O número 12 indica um número bem completo, um número redondo, um número cheio, gordinho, né? Então, por isso, essa mulher sofria por um tempo muito grande, um tempo pleno, né? Era um sofrimento que marcava a sua história, que mexia com ela e que ela tentava de todo jeito se livrar, mas não conseguia. E a nossa segunda chave de leitura de hoje é a seguinte: fluxo de sangue. Esse era o mal que a mulher sofria, um fluxo de sangue. O que isso significa? É bem simples. A mulher, a gente sabe, naturalmente, ela perde sangue uma vez por mês no seu período menstrual, né, em um período no mês. Essa mulher, ela sofria um constante período menstrual, ou seja, continuamente ela perdia sangue. Isso para Israel tem implicações muito importantes. O sangue, minha gente, ele era usado no culto, e a gente vai conversar sobre isso hoje na nossa curiosidade bíblica. Mas uma mulher que estava manchada de sangue, ela era, segundo a lei de Moisés, considerada terminantemente impura. Proibida de falar com alguém, de tocar em alguém, e até mesmo aquilo que ela tinha, o seu leito e os objetos que ela tocava, também eram considerados impuros. Portanto, essa mulher, ela sofria de males muito profundos. A gente não está falando aqui só do físico, só do corpo. A gente está aqui falando também do coração. Era uma mulher que não podia ter relações sociais. Ela estava completamente excluída da comunidade.
Nossa terceira chave de leitura de hoje é a seguinte: o esgotamento. Cada vez mais essa mulher perde sangue, gasta tudo o que tem com os médicos da época, e naquela época já existia medicina, e com o tempo ela se vê completamente esgotada, desfalecida. O sangue, minha gente, para o povo de Israel, significa também a alma do homem. E a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso hoje. Portanto, se aquela mulher perdia a alma no sentido dos desejos, dos sentimentos, daquela vontade de viver. Se a mulher perdia a alma, ela perdia tudo que ela tinha. Então ela ia perdendo a sua força, a sua coragem. E até, gente, eu posso dizer que aquela mulher perdia no fundo, o seu desejo de viver. E claro, a história ela tem final feliz, né? Com quem ela se encontra? Com Jesus. Vamos ver a nossa última chave de leitura de hoje. Olha só, a cura completa. Essa mulher, gente, ela é curada, mas não só do corpo, ela também é curada do seu coração. Vou explicar. Para um judeu, o homem ele não é dividido entre corpo e alma. Essa é uma divisão que nós fazemos hoje. O homem é um como corpo e o homem é outro como sentimentos e como espírito na sua alma. O judeu pensa que o homem ele é integral. Portanto, se o corpo está doente, também a alma, também o coração está doente, provavelmente pelos pecados que a pessoa havia feito. É claro que quando Jesus olha com carinho para aquela mulher abandonada ali, depois Jesus ainda vai conversar com ela, nós vamos ver isso adiante. É claro que Jesus não cura só o físico dela, mas ele também olha para o coração. E a cura, gente, ela é integral, é plena. Porque Deus, quando cura a nossa história, ele nos cura por completo. Não tem ele pela metade, é sempre por inteiro, ok? Com isso nós encerramos a nossa janela da Bíblia, do estudo bíblico, mas vamos abrir juntos a janela da vida. Para a nossa janela da vida de hoje, eu tenho um vídeo que ele é impressionante. Na verdade, se refere também a doentes, aos enfermos. E sabe quem protagoniza o vídeo? Papa Francisco. A história é a seguinte: ele estava lá na Itália e uma família italiana que tinha uma pessoa que tinha uma deficiência física, coloca ela na beira do caminho onde o carro do Papa ia passar. E olha só que bonito como essa história se desenrola. Olha que história bonita, né? Que interessante. Como o Papa, como enviado de Jesus, está ali a serviço dos pobres e a serviço também dos enfermos. E quero perguntar para você, você também faz um serviço para os enfermos? Quero te dar uma ideia, se você trabalha muito, se você não tem muito tempo, ou já tem o seu trabalho pastoral grande. Uma grande ideia de salvar vidas e de cuidar dos doentes é doar sangue. Olha só que vídeo interessante que fala sobre isso. Alguns de nós sofremos com falta de bateria no celular e outros sofrem porque precisam de sangue. Com isso você pode salvar vidas, viu? Fechamos a nossa janela da vida hoje, mas abrimos uma nova janela da curiosidade bíblica. Na nossa janela da curiosidade bíblica hoje, quero conversar com você sobre o sangue no Antigo Testamento. E olha só que interessante. A gente vai precisar entender o que o sangue significava para o mundo judeu. Significava muito mais do que para nós hoje. Olha só a passagem lá do Antigo Testamento que fala sobre sangue. Que interessante. Sê firme, contudo, para não comeres o sangue, porque o sangue é a vida.
Portanto, não comas a vida com carne. Acho que difícil isso, né? Aqui, olha, o churrasco tem que ser um pouquinho diferente. Na verdade, a história ela é bem um pouquinho mais profunda do que parece. Para o povo judeu, para o povo muito antigo, se imaginava que no sangue estava a vida do homem. Tudo aquilo que o homem tinha, até os seus pecados, eles estavam junto com o sangue. Isso gera algumas dificuldades e algumas necessidades para o povo de Israel. Veja só a primeira. A primeira é a proibição do assassinato. Isso está bem específico na história de Caim e Abel. Quando Caim mata Abel, Deus vira e diz, olha, o sangue dele clama por justiça, clama por vingança. Ou seja, o assassinato, em nenhum momento, tirar a vida de alguém, em nenhum momento, em nenhuma instância, pode ser permitido para aquele que se diz católico. Isso, claro, tem outras demandas éticas que são importantes. O segundo ponto, fundamental, é o interdito alimentar do sangue. A gente não sabe muito bem como isso funcionava. O que nós sabemos é que sempre que o animal ele era levado para ser comido pelas pessoas, ele tinha que ser completamente sangrado para que só depois que todo o sangue saía, a carne fosse consumida pelas pessoas. E o terceiro ponto é o uso cultual do sangue. E com isso nós encerramos aqui a nossa curiosidade bíblica. O sangue ele era usado como sinal do perdão de Deus para o povo. Veja só, em Êxodo 24:8 diz, este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Por isso, sempre no final de um rito de expiação dos pecados, o sangue ou era jogado em cima do altar, ou ele era, gente, aspergido no povo. Parece um pouco estranho, né? Mas o sangue ele era mesmo aspergido no povo. É claro que isso tem outras dificuldades importantes, olha só. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, que seja fluxo de sangue do seu corpo, permanecerá durante 7 dias na impureza das suas regras. Se o sangue é vida e o sangue é usado para o culto, toda mulher que está no seu período menstrual, ela é impura. Não só ela, o seu leito, o seu quarto, os objetos que ela toca e as pessoas que ela toca. Claro, essa é uma imagem muito antiga, mas que depende de compreender que no sangue, para o judeu, estava a vida do homem. Deu para compreender bem? Que gostoso a gente estudar a Bíblia, né? Fechamos a nossa janela da curiosidade bíblica com um convite para você. Escreva para nós as suas dúvidas, os seus testemunhos, diga os temas que você quer escutar aqui no nosso Janela da Bíblia. E antes de nós encerrarmos, vamos ver qual é a resposta do nosso quiz bíblico de hoje. Nas bem-aventuranças, para quem é prometido o reino dos céus, a alternativa correta é a alternativa D, para os pobres. Se você se sente pobre, ou no espírito, no coração, ou na grana também, não se preocupe. Para você é o reino dos céus. Quero dizer para você que está em casa, querido telespectador, obrigado por me acolher junto de você. Obrigado pelo estudo bíblico. Desejo que você fique com Deus e logo nós voltamos a nos encontrar aqui no Janela da Bíblia, o nosso estudo bíblico pela TV. Fique com Deus. Até logo. Tchau, tchau.